tem informação que envolve a crise de segurança pública no Equador. O governo brasileiro manifestou preocupação e condenou a onda de ataques, sequestros e execuções indiscriminadas contra civis e policiais no Equador. É importante lembrar que ontem um grupo armado invadiu uma TV estatal do país e fez pessoas reféns ao vivo. Em nota enviada hoje, o Itamaraty disse, por meio, claro, desse comunicado, expressou solidariedade ao presidente Daniel Noboa e também ao povo equatoriano. Além disso, a Embaixada do Brasil em Quito monitora a situação do brasileiro Thiago Alan Freitas, que, segundo a família, foi sequestrado por criminosos no país. De acordo com informações da imprensa local, mais de 130 agentes penitenciários e outros funcionários são mantidos como reféns por detentos, além de uma onda de agressões a jornalistas e vários ataques armados. As ruas das principais cidades do país estão praticamente desertas, com poucas pessoas e carros circulando. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, então o governo brasileiro monitora essa situação. Há um brasileiro entre os sequestrados. O que está ao alcance do Itamaraty nesse momento? Daniel, ao alcance do Itamaraty está os comunicados oficiais. É a única coisa que o Itamaraty poderá fazer nesse caso. Nem as autoridades equatorianas estão conseguindo lidar com o crime. Nós vimos ali, pelo menos, uma ação que resultou na prisão daqueles marginais terroristas que invadiram a televisão. Mas nós vimos também vídeos circulando na internet de policiais presos, sendo torturados ao vivo, enforcados. Isso é terrorismo bruto. Isso é diferente de uma facção que pega um jornalista que estava fazendo uma filmagem escondida, coloca dentro de pneus e taca fogo. O Equador é aqui, né? O Haiti era aqui, o Equador é aqui também, e aqui há muito tempo. O que está acontecendo lá no Equador tem essa comoção, essa confusão, porque tem muita marginalidade, eles não estão tão organizados aí. A gente viu no decreto do presidente, do Noboa, mais de 20 organizações que foram declaradas terroristas, organizações criminosas, ligadas ao narcotráfico e ao tráfico de armas e declaradas terroristas. Aqui nós temos menos, nós temos aqui um oligopólio, né? Grandes organizações que controlam o mercado, que botam o preço e que regulam o nível de criminalidade também. Olha só que bacana. Isso aí é uma vergonha e é o efeito, o que está acontecendo no Equador é o efeito daquilo que eu dizia antes. O Equador hoje, ele é território de ação do crime organizado mexicano, dos cartéis mexicanos. Tem lá pelo menos 3 grandes cartéis, como aqui no Brasil, né? Lá no México, 3 grandes cartéis. Tem a turma da Albânia lá também, a máfia albanesa, dos Balcãs. E eles é que controlam o fluxo da droga que é produzida no Peru e na Colômbia para a Europa, rota via Pacífico. O Brasil aqui é rota para a Europa via Atlântico e também, vamos dizer assim, com o consumo interno, que aqui é enorme também. Quando eu digo que o crime organizado se tornou grande demais para quebrar, estou falando do terrorismo, das máfias, das facções, porque todas elas se retroalimentam das mesmas práticas ilícitas. E elas se tornaram grandes demais porque elas usaram esse fluxo migratório econômico e de expansão de consumo da globalização, como grandes multinacionais. E hoje elas penetram, estão presentes no mundo inteiro. São exércitos que financiam quadrilhas e financiam até o sujeito que está lá na ponta, o marginal que faz o roubo, mas que quer ascender
Hoje você tem todo um plano de carreira dentro de uma organização criminosa. Se você tiver um bom desempenho, você poderá viver como os grandes líderes dessas facções, viajando de jatinho, vivendo em grandes mansões, andando de carro de luxo. E tudo isso é aceito. É aceito por uma boa parte da elite. Aliás, o que acontece com os oligarcas russos? Boa parte deles também metidos com o tráfico de drogas e de armas. Eles vivem e tinham, pelo menos até a Rússia invadir a Ucrânia, tinham todo o seu patrimônio, iates em Mônaco, grandes lajes, né, grandes mansões em Londres, e depois acabaram sendo alvo, né, dos Estados Unidos, do Tesouro Americano, junto com a cooperação internacional, mas porque a Rússia invadiu a Ucrânia, que até então eles estavam vivendo de forma intocável, curtindo os grandes luxos, né, que a sociedade ocidental é capaz de proporcionar. Então, essa gente domina a política, essa gente financia a política, essa gente diz quem eles querem e quem eles não querem na política. Tanto é que esse cartel do Equador foi lá e mandou matar um dos candidatos, que representava algum tipo de ameaça. Devemos lembrar que o governo do Rafael Correa também foi muito leniente, porque ele era amigo das Farc. Então ele foi muito leniente com esse crime. Até achei engraçado, porque no ano passado, quando morreu o Vila Vicente, quando ele foi assassinado, executado em plena campanha, o Rafael Correa saiu dando entrevista. Ele que está exilado, porque também tem ordem de prisão contra ele, está exilado e não pode nem voltar a pisar no território equatoriano. Então, assim, é desafiador esse cenário. É um desafiador para uma sociedade que quer viver dentro das regras democráticas, do Estado democrático de direito. É desafiador para autoridades que querem fazer prevalecer a lei. É desafiador para uma economia que precisa ser legal para ter pujança e para promover a prosperidade. Tá certo. Só destacando para a nossa audiência que o Thiago Alan Freitas, o brasileiro sequestrado, ele é empreendedor, abriu uma churrascaria por lá, no Equador. Os criminosos pedem um resgate de $3 mil. Essas são as informações, inclusive, que foram divulgadas pela família do Thiago Alan Freitas. Agora você, Roberto Mota, há uma grande mobilização, naturalmente, no Equador, só que a atuação do crime organizado lá é algo impressionante, tanto que tem muitos policiais, né, um grande contingente de policiais sequestrados por essa facção, por essas facções criminosas, né, Mota? Antes de comentar essa notícia, eu só queria fazer uma menção aqui a outra mensagem que eu recebi da Yara, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, e ela está me dizendo aqui uma coisa que eu não sabia. Ela está dizendo: eu perdi minha mãe para um bandido de saidinha. Por isso não tenho qualquer compaixão com aqueles que destroem a vida das pessoas. E o pior, continua ela, é saber que eu pago impostos para sustentar quem destruiu a minha família. Essa é a realidade. E quanto a essa história do Equador, no Brasil morrem 40 mil pessoas assassinadas todos os anos, né? São mais de 30 mil registros de estupros por ano no Brasil. Em 2022, desapareceram mais de 70 mil pessoas. São milhões e milhões de assaltos que acontecem aqui. Então, eu, sinceramente, não vejo o Estado brasileiro muito preocupado com o que acontece aqui no Brasil. O pacote anticrime virou o pacote pró-crime, o projeto que acaba com as saidinhas está parado há mais de um ano no Senado, a gente tem a DPF das favelas colocando restrições ao trabalho da polícia. Essa preocupação do governo com a segurança está muito mal expressa. Mas, se o governo está mesmo preocupado com a situação do brasileiro sequestrado no Equador, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão. A polícia brasileira é uma das melhores do mundo. Vem agentes policiais de todo o planeta treinar aqui no Brasil. Então, minha sugestão é: quer ajudar o brasileiro sequestrado no Equador? Manda a polícia brasileira lá. Manda uma equipe do BOPE, aqui do Rio de Janeiro, ou da CORE,
que é o grupo especial da Polícia Civil, ou da Rota de São Paulo. Vamos ver quanto tempo esses bandidos equatorianos resistem. Você, Cristiano Beraldo, para além do monitoramento do governo brasileiro, do Itamaraty, para essa situação no Equador e, sobretudo, o sequestro desse brasileiro, há algo que esteja próximo para que o governo brasileiro consiga ajudar nesse processo de investigação, ou mesmo tem essa informação de que a família foi contatada pelos criminosos solicitando um pagamento de um resgate na ordem de $3 mil, Beraldo? A gente vê o tipo de crime, né, ou de organização criminosa. Estão sequestrando por causa de $3 mil, o que claramente demonstra que não são os profissionais do sequestro, que obviamente buscam resgates muito mais altos. Ali foi tudo num contexto de oportunidade. Invadiram a TV, sequestraram as pessoas que puderam, ocuparam prisões e fizeram a baderna que estão fazendo, mostrando ao mundo que o Equador se encontra hoje num estado de calamidade, de violência total. E isso é um assunto que repercute, obviamente, em toda a região e deveria ter uma resposta da região e, sobretudo, do Brasil, pelo seu tamanho, pela sua relevância econômica e também pelo Brasil sofrer muito com a atuação do crime organizado, do tráfico de drogas. O Brasil devia estar muito interessado em ajudar o Equador a resolver esse problema de forma definitiva. Porque não adianta mandar a ONG lá para acolher e, enfim, fazer esse trabalho que a gente vê sendo feito aqui no Brasil. Lá tem que ser modelo El Salvador. Criminoso na cadeia para valer. E aos milhares. Não adianta prender meia dúzia. Esse é o tipo de atuação que resolve o problema da violência de um país. É o criminoso saber que será punido e a punição será para valer. E a pena terá que ser cumprida. A gente não tem essa realidade no Brasil. E a gente vê o governo brasileiro envolver o Itamaraty nas suas formalidades, como o Dantas lembrou, né? Vai emitir comunicados e tal, mas não vai fazer nada além disso. A gente deveria ser a referência, né, de policiamento, de força policial, de inteligência, de investigação, de vontade de prender bandido, mas isso não está presente no Brasil. Então, infelizmente, essa situação do Equador, na minha visão, terá que ser resolvida internamente, e eu não sei quais são os instrumentos que existem para que essa situação se resolva. Vai ser muito difícil o Equador construir a sua ponte para uma normalidade, de novo, a menos que haja coragem, vontade de adotar um modelo como vimos em El Salvador.